Você já imaginou como seria estar trancado em uma cela assombrada por espíritos inquietos? Sentir na pele o peso de um lugar marcado pela maldade e pelo sofrimento? Muitas prisões mundo afora carregam não só o peso de crimes terríveis, mas também histórias de arrepiar, que desafiam a lógica e a sanidade. Hoje, vamos abrir os portões de 5 prisões onde o sobrenatural parece ser a verdadeira sentença, onde os ecos do passado ainda gritam nas paredes. Se você é corajoso, fique comigo até o final, porque as histórias que eu vou te contar são de gelar o sangue. E já deixa o like, se inscreve no canal e se prepare para essa viagem pelo lado mais sombrio da história das prisões. Fincada na Baía de São Francisco, Alcatraz é mais do que uma simples prisão. É um símbolo de desespero e solidão. Por décadas, ela serviu de morada para alguns dos criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. Almas corrompidas que deixaram um rastro de trevas por onde passaram. Mas Alcatraz não é assombrada apenas pela sua história brutal, mas por algo que vai além da nossa compreensão. Guardas e visitantes juram ouvir passos ecoando pelos corredores vazios. O som inconfundível de botas arrastando pelo chão frio da prisão. Gritos que arrepiam até os cabelos, vindos do fundo da ilha, atravessam a neblina, como se os antigos prisioneiros ainda estivessem acorrentados em suas celas. E portas, trancadas com cadeados enferrujados, se batendo com fúria, como se algo estivesse tentando escapar. Um dos relatos mais assustadores vem da cela 14D, um buraco onde o silêncio é mais perturbador do que qualquer grito. Dizem que um prisioneiro, um assassino frio e calculista, foi encontrado morto em sua cela, com os olhos arregalados de pavor, o corpo contorcido em uma posição grotesca. Ele havia afirmado que algo maligno o estava perseguindo, algo que ele podia sentir esfriando o ar ao seu redor. Até hoje, muitos evitam passar pela cela 14D, sentindo uma pressão no peito, uma presença maligna que parece se alimentar do medo. A energia nesse lugar é quase palpável, pesada, como se a maldade tivesse se impregnado nas paredes. A Eastern State Penitentiary, na Filadélfia, é um lugar onde a história e o horror se misturam. Inaugurada em 1829, essa prisão foi pioneira em um novo tipo de punição, o isolamento total. Eles acreditavam que a solidão levaria os presos ao arrependimento, mas em vez disso, os conduziu à loucura. As celas frias e úmidas se tornaram câmaras de tortura psicológica. Mesmo depois que a prisão fechou, os ecos daqueles gritos silenciosos persistiram. Visitantes relatam ter visto vultos se movendo pelos corredores. Sussurros fantasmagóricos murmuram segredos de um passado brutal. Talvez o lugar mais assustador seja a torre de vigia. Luzes estranhas piscam no topo da torre, como se algo estivesse observando. Alguns acreditam que sejam os espíritos dos guardas, eternamente presos em seus postos. A Eastern State Penitentiary se tornou uma atração popular para os corajosos. Mas cuidado, pois o mal que se esconde dentro dessas paredes é real. Na vastidão desolada da Austrália, ergue-se a sombra sinistra da prisão de Pentridge, um lugar onde a crueldade humana encontrou seu palco. Por décadas, essa fortaleza de pedra testemunhou o pior da humanidade, abrigando criminosos cruéis e almas torturadas. As paredes de Pentridge guardam segredos de violência e de execuções brutais. Desde que a prisão foi desativada, relatos de atividades paranormais se tornaram comuns. Testemunhas afirmam ouvir vozes vindas das celas vazias, murmúrios indistintos pelos corredores escuros.
mas o que realmente arrepia são os toques. Dedos gelados roçando a pele, como se fantasmas invisíveis estivessem tentando chamar a atenção. O bloco D, o corredor da morte, é o coração da atividade paranormal. É aqui que os condenados passavam suas últimas horas, confrontando a iminência da morte. Visitantes relatam sentir uma sensação opressiva, como um abraço gelado. Aninhada em um canto isolado da Tasmânia, a penitenciária de Port Arthur se ergue como um lembrete assustador da brutalidade do passado. Por décadas, esta ilha-prisão foi sinônimo de sofrimento e desespero, um lugar onde homens, mulheres e até crianças eram enviados para pagar por seus crimes, reais ou imaginários. As condições brutais, o isolamento e a crueldade deixaram marcas profundas na alma dos prisioneiros. E quando a morte finalmente libertava as almas atormentadas de Port Arthur, parece que algumas não conseguiram encontrar o caminho para fora da escuridão. Hoje, Port Arthur é um patrimônio mundial da Unesco, um alerta sobre um capítulo sombrio da história humana. Mas para muitos, é muito mais do que um museu. É um lugar onde a linha entre os vivos e os mortos parece se dissipar. Visitantes e funcionários relatam ver figuras sombrias espreitando pelas janelas das celas em ruínas, como se os espíritos dos antigos prisioneiros estivessem observando, condenados a vagar pelos corredores vazios por toda a eternidade. Gritos angustiados, vindos do coração da prisão, ecoam pelos pátios vazios, contando histórias de dor, remorso e arrependimento. Um dos casos mais famosos é o do Homem de Capa, uma figura fantasmagórica que supostamente aparece em fotos tiradas na penitenciária. Ninguém sabe ao certo quem ele foi em vida, mas sua presença espectral continua a assombrar os corredores de Port Arthur. Um lembrete silencioso de que algumas histórias nunca morrem, por mais que tentemos esquecê-las. Em meio às águas azuis e vibrantes da Costa Rica, esconde-se um lugar envolto em mistério e medo, a Ilha de San Lucas. Por mais de um século, essa ilha paradisíaca abriga um segredo sombrio. A penitenciária de San Lucas, uma das prisões mais brutais da América Latina. Por trás da beleza natural da ilha, escondem-se histórias de violência inimaginável, corrupção e desespero. Os prisioneiros de San Lucas viviam em condições subhumanas, submetidos à tortura, doenças e fome. A morte era uma presença constante, e os gritos dos condenados pareciam se misturar com o rugido das ondas quebrando na costa. Dizem que a energia da ilha é tão pesada, tão carregada de sofrimento, que mesmo os mais céticos sentem um arrepio na espinha ao pisar em suas areias. Desde que a prisão foi abandonada, San Lucas se tornou um destino popular para turistas aventureiros. Mas cuidado com o que você procura nessa ilha amaldiçoada, pois os fantasmas do passado ainda assombram seus corredores escuros e úmidos. Visitantes relatam ouvir gritos de gelar o sangue, correntes se arrastando e portas batendo em celas vazias. Alguns afirmam ter visto vultos e sombras se movimentando na escuridão, como se os espíritos dos antigos prisioneiros ainda estivessem presos, condenados a reviver seus últimos momentos de terror e agonia. E aí, depois de conhecer essas histórias, você teria coragem de passar uma noite em algum desses lugares? De sentir a energia pesada, os sussurros no escuro, o toque gelado do desconhecido? Prisões como essas mostram que nem sempre as paredes podem conter apenas seres humanos. Às vezes, algo muito mais sombrio fica preso por lá, ansiando por contato. Se você conhece mais histórias de prisões assombradas,
Conta pra gente nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo mistério.